Graça e paz, meus irmãos. Hoje nós vamos meditar na primeira parte do Salmo 56. Atentem para a leitura dos primeiros versículos. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos que atrevidamente me combatem. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Então o salmista aqui, Davi, escreve esse salmo quando fora capturado e mantido cativo pelos filisteus em Gate, para onde ele fugia com medo de Saul. Então, naquela ocasião, ele modificou o seu comportamento, mas o abalo por ele sofrido aqui foi tão insignificante em relação ao seu estado de espírito, que ele, é exatamente nesse momento aqui, que ele pôde escrever este salmo. Então, Davi se lança nos braços do Senhor, aqui neste salmo, logo depois de ter se lançado nas mãos dos filisteus, com medo de Saul e pela sua insensatez. Vamos ter três destaques nesse salmo. Hoje vamos ver os dois primeiros. O primeiro destaque é a sua súplica. Então, ele clama a Deus porque seus inimigos estão como que fungando no seu pescoço. Ele não sente alívio de sua opressão. A repetição da expressão aqui todo dia, em versículos sucessivos, fala do seu senso de que não havia trégua nos ataques contra ele. Ele mostra aqui a razão do seu temor a eles, mas como a causa também e a necessidade da intervenção divina contra eles. Por isso ele clama: tem misericórdia de mim, ó Deus. Ele ora para poder encontrar misericórdia diante de Deus, pois não havia conseguido da parte dos homens. Então, quando fugiu da crueldade das mãos de Saul, ele acaba por cair na crueldade das mãos dos filisteus. Por isso ele clama por misericórdia, do contrário ele seria destruído. O segundo destaque do Salmo em relação às suas queixas, que são 7 queixas que nós veremos aqui. Então ele queixa-se a Deus da maldade, da impiedade dos seus inimigos. Então a primeira queixa dele aqui, em relação à grande quantidade dos seus inimigos. Ele diz: são muitos os que atrevidamente me combatem. Então ele aqui se queixa da quantidade deles e tinha consciência que só com o Senhor é que ele então poderia ser maioria. Então é ponto de honra e em socorro de uma pessoa que é agredida por um grupo numeroso. Então, e se Deus estiver ao nosso lado, independente do número de pessoas que vierem nos enfrentar, nós podemos descansar em Deus de que um número ainda maior de guerreiros está ao nosso lado. Então o Senhor fala a Gideão: tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Juízes 6:16. Então a sua segunda queixa é que eles eram deveras bárbaros. Eles procuravam devorá-lo. Então nada menos do que isso serviria para eles. Então eles iam até ele com a fúria extrema, como animais de rapina, a fim de consumir a sua carne. Então os homens, ou seja, os indivíduos da sua mesma espécie, queriam devorá-lo, né? Então, pois eles não esperavam muito dos homens. E os animais famintos não procuram devorar animais da mesma espécie. Mas um homem maldoso, ele é capaz de devorar um homem bom, se puder fazê-lo. Então a queixa dele aqui é que eles eram unânimes, ou seja, juntaram-se, apesar de serem muitos e de terem entre si interesses diferentes, mesmo assim eles se unem e se combinam contra Davi. E quarto, ele coloca aqui como sendo um grupo poderoso, né? Então o seu inimigo era muito poderoso. Ele que pelejam contra mim, eles me oprimem. Então Davi estava quase dando por vencido e aqui superado por eles. Então seria demasiadamente difícil para Davi superá-los sem o auxílio do Senhor.
A sua quinta queixa é que eles eram extremamente sutis e ardilosos. Escondem-se, ele coloca aqui no texto. Então, eles encobrem astuciosamente os seus intentos para que possam exercê-los e perseguir de maneira mais efetiva a Davi. Então, eles se escondem, tal como um leão, a ponto de pegar a sua presa, ou seja, eles estavam atentos a tudo que Davi dizia e fazia, com um olhar crítico, para que pudessem ter algo de que o acusar e de fazer mal a ele. A sexta queixa deles era que eles eram extremamente odiosos e malignos. Eles colocavam um tom de inveja em todas as palavras que Davi pronunciava, mesmo que elas tivessem sido ditas de forma honesta e prudente. Então, todo dia torcem as minhas palavras, é o que ele diz aqui. E assim, pela sua própria palavra, fazia dele um criminoso, retratando de forma distorcida perante Saul, agravando assim a sua situação e fazendo com que o coração de Saul ardesse com ódio ainda maior por ele. Então, o único objetivo deles era arruinar Davi. Então, todos os seus pensamentos eram no sentido de fazer-lhe mal, por isso interpretavam as suas palavras de forma maliciosa. Em sétimo, a sua sétima queixa é que eles eram muito inquietos e incansáveis. Espionam os meus passos, como guardando a hora de me darem cabo da vida. Eles aguardavam continuamente uma oportunidade para tirar a vida de Davi. Eles lutavam diariamente contra ele, estavam todos os dias prontos para devorá-lo e todos os dias torciam as suas palavras. Então, a sua maldade não admitia baixar as armas ou diminuir os atos de hostilidade, mas estavam continuamente no seu encalço. Desta mesma natureza é a inimizade de Satanás e dos agentes dele contra o reino de Cristo e os interesses da igreja. Por isso, Jesus Cristo nos adverte da necessidade de se vigiar e orar continuamente para que não sejamos presas fáceis nas mãos de Satanás. Mateus 26, 41. Então, em virtude de seu mal, não haverá escape para os inimigos, pois Deus demonstrará sua ira contra as nações. Davi sabia que Davi pedia para Deus, aliás, Davi sabia que Deus administra a sua justiça ao seu próprio tempo, não da nossa forma ou no nosso tempo. Daí rogar que se guarde um registro do seu lamento e também das lágrimas que fossem colocadas em um odre. Deus não precisa de registro escrito para lembrar do seu povo e de suas necessidades. Mas a ideia é usada no Antigo Testamento como um modo de falar para gerar tranquilidade sobre o conhecimento que Deus tinha da situação e de como ele cuida do seu povo. Aqui a nossa conclusão, irmãos, 3 aplicações breves. Davi, no momento da angústia, clamou por misericórdia a Deus. E é o que nós devemos fazer também, quando estivermos rodeados de perigos e dificuldades por todos os lados, porque dele obteremos misericórdia. Teremos obtido, então, tudo o que desejamos e de nada mais precisaremos se o Senhor revelar sua misericórdia a nós. Segundo, precisamos aprender neste salmo que mesmo nos momentos de intensa angústia e aflição, Davi jamais pendurou a sua harpa, jamais a deixou de lado, mas nas suas horas de maior terror e perigo, continuou a dedilhar e a cantar louvores ao nome do Senhor. Ou seja, devemos louvar a Deus em todo o tempo, independente de circunstâncias. E por fim, em terceiro lugar, o Salmo nos lembra que Deus está atento e registra cada situação das nossas vidas e que Ele cuida de nós a todo tempo. Isso deve descansar o nosso coração. Que o Senhor aplique essa mensagem a todos nós em nome de Jesus.